A reforma tributária começa a chegar mais perto da rotina das empresas. Neste programa especial Macro em Pauta, vamos falar de duas mudanças que entrarão em vigor em breve. A exigência de preencher os campos de IBS e CBS em notas fiscais e a necessidade de optar entre manter o regime DAS ou migrar para o de IBS e CBS. Para explicar essas mudanças e falar como as empresas podem se adaptar, recebemos aqui Felipe Beraldi, economista da UMIE. Felipe, bem-vindo ao programa. Olá, Rafael, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que hoje nós vamos abordar o começo, digamos assim, mais operacional da reforma tributária. Vamos falar de datas importantíssimas para o curtíssimo prazo. É um prazer estar aqui para a gente discutir um tema tão relevante e que vai afetar a realidade de absolutamente todas as empresas aqui no Brasil. Total, mudanças muito importantes mesmo, né? A gente vai falar no detalhe aqui sobre elas. Eu sou Rafael Balago, repórter de macroeconomia da Exame, e este programa é um oferecimento da OMIE. Felipe, abrindo a conversa, aqui no dia 3 de agosto vai ter essa mudança, né? Que as empresas vão ter que colocar na nota já as previsões de CBS e IBS. Mas na prática, como é que vai funcionar isso? Legal. Acho que é importante trazer um contexto aqui sobre essa mudança, né? Uhum, Primeiro, que esse destaque de CBS e IBS, pela Lei Complementar 214, ele estava previsto para valer desde o começo do ano, desde o primeiro dia útil de 2026. Por conta de um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, isso foi prorrogado, né? Para que as uhum, empresas tivessem mais tempo para se adaptar. E agora nós chegamos nessa data no dia 3 de agosto. Então, o que as empresas vão ter que fazer agora, né? Sobretudo aquelas do regime regular, ou seja, as empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real. Elas vão ter que destacar corretamente dentro da nota os campos de CBS e IBS, com a respectiva alíquota teste de 1%. E aí precisa tomar muito cuidado, porque não só o cálculo precisa estar correto, mas também todos os códigos da nota fiscal precisam estar corretos a respeito do produto ou do serviço ali que aquela nota estiver sendo emitida. Então, a gente está falando, eu diria, da primeira grande obrigação que vai afetar o operacional dessas empresas. Nós estamos falando de uma mudança que afeta a realidade de mais de 1 milhão de empresas ativas no Brasil, empresas que optam pelo lucro real ou lucro presumido. uhum. E partindo um pouco mais do início, assim, né? Tem que botar essas alíquotas ali específicas. De onde que as pessoas vão pegar essas alíquotas? Os sistemas de RP já trazem isso, imagina. Exatamente. Hoje, um sistema como o OMIE, por exemplo, ele já auxilia, ele já tem mecanismos para auxiliar todo o preenchimento da nota. Nesse primeiro momento, o preenchimento se dá pela alíquota teste de 1%. Uhum. E essa alíquota teste é composta por 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Agora, não é apenas a alíquota, né? Todos os demais campos precisam estar preenchidos corretamente. Então, o NCM ali do produto, a CST, o C-Class-Trib, enfim, todos os códigos da nota fiscal que vão chegar ali no cenário tributário correto daquela operação que está sendo realizada. Uhum. Então, assim, se a nota tem 50 produtos, cada produto vai ter que ter um código diferente nesse Exatamente, sistema, né? O que exatamente. torna as coisas um pouco mais desafiadoras. Assim, eu costumo dizer que, hoje, né, as empresas elas precisam não só ter um sistema, Uhum, mas ter um sistema que ajude nesse desafio operacional, um sistema que esteja uhum, preparado para lidar com a reforma. Então, há algum tempo atrás, a gente falava que as empresas que não operam com nenhum tipo de sistema, elas têm desafios operacionais muito maiores. Isso continua um fato, até eu diria que agora até muito mais problemático. Mas quem opera com sistema legado, por exemplo, vai ter um baita de um problema também, porque todo e qualquer sistema vai precisar estar alinhado com essas novas normas que valem a partir de agora, a partir do dia 3 de agosto. uhum. E quais são as punições para as empresas que eventualmente não fizerem essa migração agora? Na verdade, assim, é importante a gente contextualizar o cronograma da reforma. 2026, se a gente for generalizar de uma maneira macro, nós estamos vivendo um ano teste da reforma, um ano de teste Uhum, operacional. Nesse primeiro momento, o preenchimento incorreto desses campos, ele não gera multa pecuniária, não gera multa financeira. Só que não é sobre penalidade, sobre multa. O problema ele é operacional, porque ele trava o faturamento. uhum, Então você imagine, por exemplo, uma transportadora que não tem um sistema adequado, ela não consegue faturar, ela não consegue emitir a CTE, por exemplo, então não sai nota, o produto fica travado ali, trava, né? Você tem uma trava num elo de uma cadeia produtiva. Então você tem um problema que nesse primeiro momento ele é muito mais operacional do que financeiro. E a questão de fornecedores, né? Enfim, você que compra produto de uma outra empresa, se a empresa não estiver adequada ainda, você pode ter problemas também? Aqui acho que é importante
contextualizar, né? Primeiro, entender para quem que essa regra do dia 3 de agosto vai valer. Uhum. Então, igual eu mencionei no início aqui da nossa conversa, essa regra do dia agora, né, que vai começar a valer a partir de agosto, ela vale para as empresas do regime regular, empresas do lucro presumido e do lucro real. Então, se você tem um fornecedor do Simples Nacional, nesse primeiro momento, não tem uma mudança tão significativa nesse operacional. Agora, se você tem algum fornecedor do regime regular e esse fornecedor não está devidamente, o sistema dele, por exemplo, não está devidamente alinhado com essa nova métrica, a nota vai ser rejeitada, ela não é faturada, então você, né, enquanto cliente desse fornecedor, o problema não está na tua nota, mas você tem um impacto indireto e que não é nada trivial. Porque, como a gente mencionou, você trava um elo da cadeia logística. Então, por exemplo, se você está esperando receber uma mercadoria de alguém, de uma transportadora, por exemplo, talvez seja o exemplo mais claro para a gente usar nesse momento. E essa transportadora não consegue emitir a CTE, por exemplo, esse produto não sai do lugar. Esse produto não é faturado. Se esse produto não é faturado, você não consegue reconhecer a receita do ponto de vista contábil, para crédito bancário, você tem um problema no recebimento do teu insumo, enfim. Por isso que a gente diz, né, que além da empresa tem que estar preocupada com a própria operação de venda para o cliente dela, ela também precisa pensar quem são os fornecedores dela e garantir, né, auditar se esses fornecedores estão plenamente habilitados para a emissão dos documentos fiscais agora a partir de agosto. Então ele não é um problema, ele não vai travar a nota dessa empresa, mas ela vai ter um problema na cadeia logística dela, certamente. Então, o segundo passo, né, depois que você prepara o operacional da tua empresa, é auditar a tua cadeia de fornecedor. Uhum. E Felipe, assim, a gente tá, né, a medida prevista para entrar em vigor em 3 de agosto, né, ou seja, tem poucos dias para isso. Dá tempo de empresas se adequarem ainda quem não começou esse processo? Assim, vamos lembrar do que a gente falou no começo, né? Na verdade, é algo que, pela Lei Complementar 214, deveria estar valendo desde o começo do ano, Sim. né? As empresas já tiveram uma janela adicional até agosto para se adaptar. Uhum. Quem não se adaptou tem que buscar um sistema que está pronto para a reforma tributária agora, que seja fácil de fazer essa migração. Então, não é trivial, né? O espaço é cada vez mais curto, isso vale para essa medida e para outros marcos importantes da reforma tributária, mas o empresário precisa estar atento quais são as ferramentas que vão ajudar ele nessa transição. Então, nesse momento, acho que duas questões são fundamentais: ter um sistema ERP preparado e atualizado para lidar com esses marcos da reforma tributária, e também ter um parceiro, ter um contador estratégico ali que ajude nesse período de transição, porque dependendo da operação, não é nada trivial. Então, quem ainda não começou ou quem está no estágio muito inicial de preparação para a reforma tributária, está mais do que atrasado. Porque a gente está discutindo algumas datas aqui, do momento dessa nossa conversa, nós estamos falando de poucos dias à frente, né? A gente tá gravando hoje segunda-feira, 27 de julho, né, ou seja, o vídeo vai ficar online disponível por muito tempo e pode ser que tenha alguma alteração, né, então vale checar se realmente entrou em vigor 3 de agosto, quem tá assistindo depois. E Felipe, teve muitas alterações, né, era começo do ano, foi jogado para frente. Sim. A que se deve essas mudanças? E se você vê risco de também que as próximas alterações também sejam postergadas? Esse é um contexto muito importante. Por quê? É que eu vou até voltar um pouco no tempo, porque eu Uhum, acompanho reforma tributária há muito tempo, né? A gente sim. vem na UMIE falando sobre reforma tributária com contadores e empreendedores de modo geral há muito tempo. A reforma tributária, ela é uma realidade, para a economia brasileira desde o final de 2023, quando ela foi aprovada como emenda constitucional. Nós estamos vendo um ano teste. É natural num ano teste e nessas questões mais operacionais que a gente tem alguns atrasos. Então, vou dar um exemplo para você. Essa questão da nota fiscal, ela foi postergada tanto por questões sistêmicas, do próprio fisco, quanto para dar um tempo maior para as empresas se adaptarem. Essas postergações, elas não querem dizer que a reforma, não, então a reforma não vai sair do papel porque a medida agora de agosto foi postergada em mais 30 dias. Não é verdade, né? Uhum, Então tem que se tomar muito cuidado com essa leitura, porque a reforma ela tem um cronograma de implantação bem amplo. A gente está falando desse novo sistema de tributação sobre o consumo que vai estar valendo na sua integralidade lá em 2033. Então é uhum. normal a gente lidar com essas postergações. Agora, se a gente estiver falando, né, por exemplo, dessa questão agora do dia 3 de agosto, se realmente for postergado, por enquanto não saiu nada oficial ainda, é um tempo adicional para as empresas se adequarem, não quer dizer que não vai acontecer. E aí tem várias pesquisas de mercado,
que mostram que mais de 50%, até 2/3 das notas fiscais que estão sendo emitidas no padrão da reforma, estão sendo emitidas com erro. E é algo que o físico certamente está de olho, porque na verdade o que se quer nesse ano teste é definir as bases, né, as bases de dados até para auxílio no futuro cálculo da alíquota. Então, eu diria que no período de implementação da reforma, potenciais postergações são praticamente normais. A gente só não pode olhar para isso como um novo ceticismo. E eu Uhum. falo sobre ceticismo porque a gente viu nesses últimos anos um ceticismo muito grande. Ah, será que essa reforma vai sair do papel mesmo? Será que isso é possível? Assim, se fala de uma reforma tributária desse tipo no Brasil há 30, 40 anos. E agora a gente está, de fato, vivendo ela, e ela tem marcos legais e regulatórios muito sólidos. Então a gente precisa tomar cuidado para não confundir possíveis postergações com um aumento do ceticismo de que nada vai mudar. Uhum. Você falou de um percentual alto de erros ainda, né? Tem erros mais comuns que as pessoas e as empresas cometem, além da questão de códigos eventuais errados? Pode ter pequenos cálculos de alíquota incorreto, os códigos são muito importantes, e acho que aqui até vale uma ressalva, né? Se você preenche, né, no documento fiscal um NCM incorreto, um código de situação tributária incorreto, talvez hoje você não tenha um problema, se eventualmente ele passar na validação. Mas tem que lembrar que lá na frente, se você se apropriou numa operação de um crédito tributário, esse documento fiscal de 2026, 2027, ele é central. Ele pode ser usado pela Receita lá na frente, né, nos próximos 5 anos, como um validador do crédito que você usou. Então, se você não tem multa financeira pela emissão incorreta, necessariamente, da nota, tudo bem. Mas a partir do momento que você se apropria de um crédito tributário, a partir do ano que vem, a nota fiscal, ela vira ali um comprobatório de onde veio aquele crédito. Então é muito importante que se preste muita atenção na correta emissão das notas. Ou seja, pode vir depois o Pode vir problema, né? depois o problema, exatamente. Uhum. Felipe, falando de uma outra mudança também, né? Em setembro vai ter uma outra troca, né? Que vai afetar cerca de 7 milhões de empresas do Simples Nacional, que é tomar uma decisão sobre seguir, né, no modelo atual de DAS ou passar para o regime híbrido de IBS e CBS. Queria que você explicasse um pouco mais dessa mudança também e o que levar em conta na hora de escolher, né, qual modelo seguir. Eu diria que essa resolução agora que vale para setembro é o segundo marco importante aqui do segundo semestre, Uhum. além dessa questão da emissão da nota. A questão o Simples Nacional ele tem uma nova árvore de decisão. É porque antes a empresa ou era optante pelo Simples ou não, ali pelas razões específicas do negócio e pelo limite do faturamento. Agora as empresas do Simples Nacional, elas têm uma segunda pergunta a responder. Olha, eu sou optante do Simples Nacional. Aí o que você vai fazer com CBS e IBS? Você vai recolher por dentro da DAS e vai gerar um crédito presumido e muito baixo para o teu cliente à frente. Então, assim, a empresa no Simples tradicional, ela é praticamente uma empresa de final de cadeia, ela não vai transmitir créditos integrais de CBS e IBS na cadeia, para uma cadeia produtiva. Ou a empresa, ela pode fazer parte do Simples Nacional e optar por recolher CBS e IBS no chamado por fora. Esse regime é o chamado regime híbrido. Ao recolher CBS e IBS por fora, ela lida com alíquotas padrão, né? Então ela não tem o benefício de redução das alíquotas nos tributos, né, no IVA dual. Ela pode se apropriar de créditos tributários nas suas aquisições e ela gera créditos tributários integrais para os seus clientes, né? Então é uma outra escolha que a empresa do Simples Nacional vai fazer. Então, se por um lado, essa mudança operacional agora de agosto, ela afeta as empresas do regime regular, logo em setembro, as empresas do Simples Nacional vão ter que estar com essa conta pronta. E o que acontece, né? Tentar aqui, de alguma forma, trazer uma luz para essa escolha. Se Uhum. for uma empresa B2C, ou seja, uma empresa que vende para o consumidor final, um pequeno varejo de bairro, ou mesmo um restaurante de bairro, aí talvez o regime tradicional faça mais sentido. Por quê? O cliente dela é consumidor final, não se apropria de crédito tributário, e o Simples tradicional é um regime mais simplificado, então talvez faça sentido. Agora, uma empresa do Simples Nacional, que opera no B2B, faz parte de uma cadeia produtiva, ela vende produtos ou presta serviço para outras empresas, aí ela pode ficar muito menos competitiva. Por quê? Porque o cliente dela não vai estar olhando só para o custo, vai estar olhando para o custo líquido, né, sem os tributos, já que ele se apropria de créditos integrais. Então, se essa empresa do Simples Nacional,
ela tiver o mesmo preço, ou até um preço um pouquinho mais barato, mas ela não transferir todo o crédito tributário, ela pode perder totalmente a competitividade dela numa cadeia. Então não quer dizer que essa empresa B2B ela não vai poder operar no Simples tradicional. Do ponto de vista regulatório, ela vai poder operar. Só que a competitividade dela, dependendo da realidade que ela está inserida, pode desaparecer e desaparecer rapidamente. Então é algo que precisa ser feito com muito cuidado pelos empresários e com o auxílio dos contadores, que sejam feitas essas contas e essas avaliações, principalmente com números reais, né? Qual que é o meu faturamento, quem são os meus clientes, quem são meus fornecedores. Então, nesse momento, é importante ter profundidade dos dados do próprio negócio também. Novamente, é uma empresa que tem um sistema, né, que tem os dados organizados, ela certamente em setembro vai estar muito mais preparada para tomar essa decisão. Temos uma data já em setembro para essa mudança? É começo de 1º de setembro. setembro, né? 1º de Confirma. setembro. Ela tem do dia 1º de setembro ao dia 30 para fazer essa opção. Essa pergunta é uma Uhum. pergunta importante, por quê? Ela faz essa opção pelo híbrido em setembro. Só que até novembro ela pode retroagir, até o último dia útil de novembro. Uhum. Então dá tempo ainda, tem 2 meses de sobra para o empresário fazer a conta correta, fazer o cálculo adequado para a operação dele. Agora, vou compartilhar algo que me deixa angustiado. Sim. Igual eu falei, nós temos aí, desde o final de 2023, a reforma como uma realidade. Então, nós estamos falando de praticamente 2 anos e meio que grande parte do mercado, sobretudo as micro e pequenas empresas do Simples Nacional, não fizeram essa conta. E aí vão ter 2 meses para organizar as informações e fazer a conta. Então, certamente quem está mais estruturado vai ter um salto de competitividade em cadeias produtivas agora, porque vai tomar a melhor decisão para a realidade daquele negócio. E é até importante dizer que é difícil generalizar. A gente até tem montado alguns estudos setoriais na UMIE para trazer luz ali, olha, talvez isso faça mais sentido para o setor A do que para o setor B, enfim. Mas a correta conta para a realidade da empresa precisa ser feita no micro detalhe. Por quê? Para responder essa pergunta, olha, eu fico no Simples tradicional, eu vou para o híbrido, ou até mesmo eu saio do Simples Nacional, a empresa precisa ter muita certeza da realidade operacional dela. Então, quem são os clientes, quem são os fornecedores, como é que ela vai competir, dependendo da decisão que ela tomar, qual que é o melhor caminho de precificação que ela vai adotar a partir do ano que vem. Então, assim, nós estamos falando de um desafio muito grande de competitividade. Enquanto, essa é uma diferença importante, né? A medida de emissão de notas em agosto é algo operacional. Setembro, nós estamos falando talvez da primeira decisão mais estratégica. Então você vê, é por isso que eu falo, né, a gente falou aqui na abertura, que a reforma ela começa a sair do papel e começa a chegar na mesa de decisão dos empresários. Olha, eu preciso ir para o caminho A, para o caminho B, eu preciso estar preparado com o sistema correto para não travar o meu faturamento, enfim. Então, segundo semestre de 2026, a gente continua vivendo um ano teste, mas a reforma tributária efetivamente sai do papel e entra na realidade das empresas aqui no Brasil. Uhum. Só revisando então, né, o prazo começa em 1º de setembro para fazer essa escolha, e até novembro você pode mudar de opção depois, né? Exato, você vai, né, optar pelo Simples. Isso é importante também, porque a janela de opção pelo Simples foi antecipada para setembro também, tá? Uhum. Então a empresa ela opta pelo Simples e ali ela pode já optar pelo Simples híbrido, em setembro. Aí ela tem mais 2 meses para validar esses cálculos e até novembro ela pode retroagir e voltar para o Simples tradicional. E é importante dizer, tá? Essa decisão agora de setembro, ela afeta a operação do primeiro semestre de 2027. Aí em março de 2027 a gente tem essa mesma janela de opção Uhum. pensando no segundo semestre do ano que vem. E primeiro semestre de 27 já vai ter cobrança do novo imposto da CBS, A né? CBS já é integral. Aí o crédito tributário que a gente está falando aqui de uma maneira mais ampla começa a circular nas cadeias produtivas. E a ideia então é que a cada 6 meses tem essa janela de troca depois? Isso, só que tem algumas questões específicas, né? Não é toda empresa que vai poder retroagir. Por exemplo, se você se apropriar de crédito tributário da compra de bem de capital, você tem uma janela que você precisa cumprir dentro do híbrido até você retroagir. Isso para evitar que quem estiver se apropriando de crédito tributário saia e entre ali, enfim, vire uma bagunça. Então, por isso que é muito importante fazer esses cálculos. Olha, o regime híbrido realmente faz sentido para mim? Talvez, sobretudo as empresas de serviço, vão ter que lidar com uma alíquota muito maior dos tributos sobre o consumo. Como é que muda a precificação? Como é que muda a comunicação para o mercado? Como é que você apresenta para o seu cliente o crédito tributário que está embutido na tua nota? Porque o teu cliente precisa aprender também que ele não vai estar vendo o preço que ele está te pagando, depois ele aproveita um crédito. Então ele também tem que observar o preço líquido.
Então, a reforma, na verdade, ela vai muito além do tributo, né? Uhum. Repara que a gente está falando de uma mudança da maneira como as empresas vão ao mercado, como é que elas se relacionam com outras empresas. Mais do que nunca, o empresário ele vai estar preocupado com o regime tributário do fornecedor dele. Então, o meu fornecedor aqui, na minha compra, ele é eu estou pagando melhor e eu estou obtendo o máximo de crédito tributário que eu poderia obter nessa compra. Se eu não estou obtendo, essa compra está fazendo sentido, eu preciso mudar de fornecedor, enfim. Então, repara que a reforma tributária, na verdade, é uma mudança profunda na maneira das empresas se posicionarem no mercado e de, enfim, fazerem negócio entre si. E tem muito mais informação envolvida, né? Saber essas alíquotas todas do seu fornecedor, enfim, o que você vai ter de crédito tributário. Com certeza. É uma área de informações muito grande para lidar, né? Por isso que, assim, eu costumo dizer, e a gente vem falando isso há muito tempo na UMIE, que talvez um dos grandes diferenciais nesse momento é a organização operacional e de dados, né? Sim, você precisa ter profundidade do teu faturamento, digamos assim, dos últimos 12, 24 meses, para você entender exatamente, olha, de quem que eu estou comprando, para quem que eu estou vendendo, o que que faz mais sentido, olhando para aquele pedaço mais significativo do meu faturamento. Então, as empresas que estão estruturadas, elas certamente vão tomar a melhor decisão e elas vão ter um aumento muito grande da sua competitividade, porque elas vão proteger o faturamento, elas vão estar mais bem posicionadas no cliente B2B, elas vão estar lidando melhor na geração e na apropriação de crédito tributário. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos falando que as empresas que estão mais estruturadas, do ponto de vista operacional e de dados, elas estão prontas para aproveitar a reforma, não como um problema, mas talvez até como uma vantagem competitiva, né? A Uhum. grande questão é que é uma parcela pequena do mercado ainda que está nesse universo que eu estou mencionando aqui para você. Uhum. Felipe, assim, dando vários passos atrás, né? Você está investindo numa empresa que ainda não começou a se preocupar com isso e tá meio perdida com esse monte de siglas, né? IBET, CBS, enfim, split payment, coisas que estão vindo. Por onde começar esse processo de adequação? Qual é o primeiro passo, né, que a empresa pode dar? Essa sua pergunta faz muito sentido, até porque a gente fez uma pesquisa recente agora, no primeiro semestre do ano, com alguns empreendedores, mais de 500 empreendedores pelo Brasil inteiro, e a gente observou um dado preocupante. Primeiro semestre de 2026, mais da metade do mercado ou nem começou, ou está num estágio muito inicial de preparação para lidar com a reforma tributária, o que é um grande problema. Então, o que eu diria, né? Então, o primeiro passo, vamos pensar nos marcos importantes do segundo semestre. O primeiro passo, ele é operacional. Você precisa ter um sistema ali que esteja adequado para a reforma e que garanta a emissão correta da sua nota. Isso vale para qualquer empresa, tá? Porque agora em agosto a gente está falando das empresas do regime regular, mas no começo de 27, esse destaque de CBS e IBS vale para as empresas do Simples também. Especialmente para as empresas do Simples que optarem pelo regime híbrido. Então, todo mundo tem que estar pronto do ponto de vista operacional. Essa é a primeira dica. Então, é ter a tecnologia correta e ter o sistema que apoie nessa transição e que evolua conforme a transição vai evoluindo, né? E o segundo ponto, ele é estratégico. Então, é ter conhecimento do próprio negócio, fazer essas avaliações que nós falamos aqui, cálculos que eles têm que ser muito específicos para a realidade da empresa. Então, igual eu falei assim, um dado setorial ele é importante para dar um norte, para dar um direcional? Muito importante. Ele vai te dar um primeiro caminho. Mas a realidade da empresa precisa ser dada pelos dados da própria operação. Então, a segunda dica que eu deixo é ter um contador que seja um grande parceiro estratégico, que atue no negócio como consultor tributário e um consultor, sobretudo, para essa transição. Porque a empresa que tiver esses dois pilares nesse momento de transição, ela certamente vai lidar com essa transição de uma maneira muito mais leve. Lembrando, nós estamos falando de uma reforma que a longo prazo busca reduzir um pouco da complexidade que a gente tem hoje na tributação sobre o consumo. Talvez isso seja verdade, só que a transição ela não é trivial, porque até 2033 nós vamos ter dois regimes em paralelo. Nós vamos ter toda a bagunça do sistema que vigorou até o momento e todas as novas regras que foram implementadas, vão sendo implementadas pela reforma tributária sobre o consumo. Então você vai ter que lidar com esses dois sistemas em paralelo. Então lidar com a transição não é trivial. Então precisa estar preparado, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista estratégico. Assim, um bom mapa do caminho para começar, né, a Exato. navegar E esse assim, cenário. realmente, o começar tem que começar ontem. Eu falo, né, como economista, que a gente tem vários desafios aqui no Brasil hoje para o empreendedor. Não são pequenos. A gente tem uma eleição agora, no segundo semestre, que
vai ditar os rumos do país aqui, né, nos próximos anos. O empreendedor ele convive com uma taxa de juros muito alta há muito tempo. A gente já vê nas estatísticas o que isso gera. Então, uma desaceleração da economia, um aumento do custo do crédito, um aumento do próprio endividamento das famílias e das empresas, enfim. Então, os desafios conjunturais de 2026 e para 2027, eles não são nada triviais. Agora, reforma tributária não é um assunto que pode ficar na gaveta. E veja esse exemplo da data de agosto que a gente está falando. As Uhum. empresas do regime regular, que deixaram a reforma na gaveta e, vamos ver se ela acontece mesmo, agora em agosto já vão ter um problema operacional. Vão ter que Podem estar com o correr. faturamento travado. Então não dá, assim, eu sei dos grandes desafios que existem hoje, né, no ambiente de negócio. Mas não dá para deixar o tema da reforma tributária na gaveta, muito pelo contrário. Tem que começar essa preparação e tá com esses dois pilares que nós falamos aqui muito bem estruturados de maneira emergencial, Com certeza, é um aviso muito importante para todas as empresas, né, sem dúvida. do país. E Felipe, jogando um pouco mais para frente, agora você falou até novembro, né? Quais vão ser as próximas principais datas da reforma para o começo do ano que vem? O principal deles é o início do CBS, né, em janeiro, mas teriam outros momentos importantes nesses próximos Sim, sim. meses? Aí eu acho que a gente precisa analisar o cronograma da reforma de maneira mais ampla. Então, se a gente olhar para o cronograma estruturado da reforma, você vai falar assim, 2026 é um ano teste, não estou preocupado com isso. Olha onde a gente chegou no segundo semestre. A gente já está falando sobre uma questão operacional, sobre uma questão estratégica para as empresas do Simples, enfim. Então precisa olhar tanto para o cronograma mais amplo, quanto para essas mudanças micro que vão acontecendo. Em 2027, acho que a gente tem uma grande mudança, que é, a partir do primeiro dia útil do ano, a gente tem CBS integral sendo cobrada e extinção de PIS e COFINS. Então, eu diria que o primeiro pedaço do IVA brasileiro, ele vem rapidamente para a mesa. A gente começa a ter os testes do chamado split payment, aquele mecanismo que vai separar automaticamente o que é o valor líquido da operação e fica com a empresa, e o que é tributo que vai direto para o fisco quando você tiver ali alguns tipos de transação sendo efetuadas. Então, os testes no B2B começam o ano que vem. Em 2028, a gente tem a estabilização desse novo sistema, possivelmente uma ampliação dos testes do split payment. Aí, a partir de 2029, a gente tem a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Uhum. E aí a gente vai com essa transição de 2029 até 2032, e aí sim, 2033 a gente tem esse novo sistema tributário, né? Esse novo sistema de tributos, essa nova lógica de tributar o consumo e até de tratar bens e serviços na economia 100% implementada. Agora, precisa ir acompanhando as normas, eventuais postergações, tem várias questões, a gente ainda carece de algumas regulamentações para saírem, tem, por exemplo, regulamentação pendente do imposto seletivo, o IPI continua existindo para alguns produtos, então tem diversas questões técnicas que vão manter, né, os próximos Uhum. meses e os próximos anos muito emocionantes para quem acompanha a evolução do sistema tributário brasileiro. O debate político continua ainda, né? Tem Sem muitas dúvida, questões sem a dúvida. serem resolvidas E ainda. assim, eu costumo dizer, né, é um fato, o sistema tributário ele está sempre em debate. É que a gente tem uma mudança de modelo agora, mas eventuais regras, enfim, muda alguma coisa para algum setor, para outro, então tudo isso precisa ser acompanhado. A grande questão é, lá em 2033 a gente vai ter um modelo que tem um grau de complexidade menor do que o atual, tem regras ali que são um pouco mais claras, e é mais alinhado, né? Tem um alinhamento maior com padrões internacionais. Então, essa é uma reforma que faz muito sentido para destravar, né, o próprio crescimento potencial da nossa economia, porque uma das grandes travas do crescimento econômico brasileiro é a bagunça que a gente tem na tributação sobre o consumo e principalmente na acumulatividade de tributos ao longo das cadeias produtivas que matam a competitividade de vários setores. Então é uma mudança muito importante, é, mas ela é muito boa, né? Assim, ela na teoria é muito boa, mas é um grande desafio para o empreendedor que está vivendo, né? E eu costumo brincar com os empreendedores. Você está mais preocupado com 2032 ou você está mais preocupado com 2027, com o mês que vem, com a semana que vem ou com o que vai acontecer depois do almoço? A gente sabe como é que é empreender no Brasil, é muito dinâmico. Agora, a dica que eu deixo é, não dá para colocar a reforma tributária na gaveta, seja lá qual for o desafio que exista dentro do negócio. A reforma tributária é um tema que precisa estar na pauta, porque ela vai afetar o operacional e a competitividade de milhões de empresas aqui no Brasil.
Com certeza. Ser surpreendido nesse momento seria realmente muito difícil, Sem né? dúvida. E muitas empresas serão, tá? Essa que é a Uhum. realidade, pelo que a gente acompanha do mercado. Assim, vai ter tempo ainda para se adequar, né? Exato. Enfim. Bom, Felipe, caminhando para o final aqui do programa, né? Queria te abrir espaço para as considerações finais, enfim, falar de mais algum tema que você acha importante destacar. Eu reforçaria, né, os 2 pilares que a gente falou. Então, estar com o operacional bem ajustado no negócio, ter um sistema, que evolua junto com a transição, né, que apoie o empresário nessa transição e ter uma proximidade muito maior com o computador, enxergar o computador como um parceiro muito mais estratégico, sobretudo nessas decisões, de regime tributário, enfim, até para alguns setores e para alguns empresários entenderem um pouco como é que funciona essa dinâmica de crédito tributário. Porque é algo que já existe, mas algo mais restrito para algumas empresas. E como agora a reforma ela institui, né, CBS e IBS, eles têm ali a não cumulatividade plena, o crédito tributário tem um peso muito maior nas decisões de negócio. Então é muito importante que o empreendedor entenda como é que isso afeta a realidade e a competitividade do negócio que ele está inserido. Então, eu deixaria essas dicas aqui, reforçando algo que a gente falou aqui ao longo do programa. Assim, muitas dicas importantes, né, para esse momento de transição. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você também que acompanhou a entrevista aqui com a gente. A Exame tem uma página especial sobre a reforma tributária. O link está aqui nos comentários na descrição do vídeo. E teremos também outros programas especiais neste semestre para detalhar essa transição que vai acontecer em várias fases e vai mexer com a vida de muita gente. É isso, muito obrigado e até a próxima.